mensagem e hoje a parte 3. A boca está conectada ao coração. Você não vê esta conexão, ela não é talvez palpável, visível, mas espiritualmente o Senhor estabeleceu esta conexão. E nós vamos entender o porquê, quais os benefícios disso e também como isto pode, às vezes, para quem vive e anda na carne, como isto pode ser uma tragédia. Diz a palavra do Senhor em Lucas 6:45. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Vamos todos repetir isso? Diga, a boca fala do que está cheio o coração. Uma vez mais, a boca fala do que está cheio o coração. Então vamos orar para que a nossa boca fale coisas boas que estão no nosso coração. Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, todo-poderoso, Senhor de senhores, Rei de reis, dono das nossas vidas, único e suficiente Salvador. Aqui nos encontramos por um desígnio Teu, Senhor. Estamos aqui nos Teus planos perfeitos, planos de vitória. E o Senhor nos inspira, Pai, nesta série de mensagens, a entender e a viver a Tua palavra. Ó Deus, no que tange a esta revelação, da nossa boca está conectada ao nosso coração. Fala-nos mais hoje, Senhor. Responsabiliza-nos, Pai. Conscientiza-nos, Pai, da importância do que sai dos nossos lábios, Pai. Está conectado ao Espírito, Jesus. Ó Deus, nós já entendemos, Pai, que se vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. Isto significa nos, ó Deus, posicionarmos no Espírito, agirmos no Espírito, pensarmos de forma espiritual, sentirmos de forma espiritual, falarmos de forma espiritual, para que a nossa vida tenha como reflexo, consequência, colheitas, ó Deus, as bênçãos de Deus, as coisas que procedem do Espírito, Jesus, e de uma vida no Espírito. Que ninguém saia daqui, Pai, sem ter acrescentado ao conhecimento a revelação desta noite, e sem fazer uso prático desta lição de vida. Oramos com fé, em o nome santo de Jesus Cristo, para a glória de Deus, e todo o povo de Deus diga amém e amém. Glória a Deus. Louve a Deus por esta palavra que está chegando ao seu coração. Meus irmãos amados, eleitos, escolhidos, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, pedras que vivem, reino de sacerdotes, ministros de uma nova aliança, não da letra, da lei, porque a letra mata, mas do Espírito que dá vida. Nestes dias nós estamos decididos a usar a nossa boca crendo. Usar a nossa boca em linha com o nosso coração, espírito. Nós estamos decididos a tirar só o que é bom do nosso interior. Só o que é bom do bom tesouro. Para que saia o que é bom pela nossa boca. E traga consequências boas à nossa vida. Nós já sabemos que a boca sozinha não resolve nada. Já sabemos também que o coração sozinho não resolve nada. Não adianta só pensar, não adianta só sentir, não adianta só crer. Mas nós precisamos de estabelecer esta conexão perfeita entre a nossa boca e o nosso coração. Por quê? Porque ou a pessoa determinadamente domina os seus pensamentos errados, domina os seus sentimentos errados, domina e doma a sua boca, e ela se torna uma pessoa vitoriosa, que vê o sobrenatural de Deus manifestado em sua vida. Ela se torna uma pessoa próspera em cada área, vê as retribuições, vê as fartas colheitas, vê sonhos realizados, tem motivos de riso e, enfim, vê a bênção completa do Senhor. Ou a pessoa vai passar a vida inteira salva,
mas vivendo nesta terra como se não fosse salva. Uma pessoa sem sinais na vida, sem manifestações, e ainda por cima pode estar na disciplina de Deus, por não viver em linha com o novo pacto, porque o novo pacto se vive por fé, é um pacto de boca. Então, eu quero abordar este assunto da nossa boca, da nossa confissão. Eu especialmente amo este assunto, porque foi um dos aspectos que Deus trabalhou muito na minha vida e ainda está trabalhando, porque nós temos que ser lembrados e treinados e exigidos de nós mesmos para mantermos a nossa boca alinhada com a nova aliança, com a graça de Deus, e para mantermos a nossa confissão sempre firme. Por isso, por eu aprender isto, eu tenho visto Deus se manifestar muito mais ainda por causa da minha confissão. Né? Aquilo que falta eu vou tentando colocar e alinhar e confessar. Às vezes nós não conseguimos confessar publicamente algumas coisas. Nós temos temperamentos diferentes, mas é importante que, independentemente dos nossos temperamentos, nós sejamos pessoas que tenhamos esta postura de mantermos firme a nossa confissão em linha com aquilo que nós cremos, que já nos foi revelado da palavra de Deus. Então, todas as pessoas que não sabem usar a sua boca, todas as pessoas que não sabem usar a sua confissão, são pessoas que não veem Deus agir, não veem Deus se manifestar, pelo menos não como gostariam, e nem como a Bíblia diz que Deus se manifesta e Deus age. Vê misericórdia, sim, do Senhor, que se renovam todas as manhãs, mas aquele plus, aquele algo mais, aquelas bênçãos sem medida, não é? Aquelas manifestações, né, constantes, não vê, porque não sabe falar, não sabe usar a boca, não sabe alinhar a boca à palavra da graça de Deus. O apóstolo Paulo, especialista nesta questão de boca, de confissão, porque ele é o apóstolo da graça, ele foi ao terceiro céu, ele é que ouviu como é que se vivia e se viveria nesse novo pacto. Então, ele fala bastante sobre o fator boca, coração, coração, boca. E ele diz em 2 Coríntios 4:13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, isto aqui é muito importante. Como está escrito? Está escrito. O espírito da fé age desta forma. Como é que o espírito da fé? Não é o espírito da lei, não é o espírito sacrificial do judaísmo, é o espírito da fé. Isso significa que é o espírito da graça. Como é que age o espírito da fé? O espírito da graça. Eu criei, por isso é que... Eu criei, por isso é que... Então é assim que age na graça. É assim que se age através do espírito da fé, do dom da fé, da maneira que nós temos de sermos salvos, justificados por fé. Sou salva pela fé, devo continuar desenvolvendo a minha salvação pela fé, usando o meu coração, espírito que crê, e a minha boca que fala, que confessa. Esse é o espírito da graça, esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, ele disse para a igreja. Então não é uma questão pessoal de um apóstolo, de um líder, que tem que crer e tem que falar. A igreja tem que crer e a igreja tem que falar. Nós também cremos, por isso também. Você crê? Você tem que falar. Se você crê, você tem que falar. Você não pode crer e guardar. O espírito da fé fala. O espírito da fé fala aquilo que crê. Esse é o espírito da graça de Deus, tá bem? Então, neste momento, você começa a entender que aqui está uma chave de abertura para a nossa confissão. Qual é? O mesmo espírito da fé. Todos nós temos o mesmo espírito da fé. O que é isso? O espírito da fé é o dom da fé. É o espírito de Deus que mora em nós, que veio com todos os dons e manifesta o primeiro deles para que eu possa ser salva, que é o espírito da fé, que é o dom da fé, que é manifestado para que eu possa crer e receber a Cristo e receber a salvação e a justificação em Cristo Jesus. Então, o espírito da fé, todos nós temos. Todos nós que somos salvos, que cremos em Jesus, recebemos o dom da fé. Temos a mesma medida de fé.
É importante você saber, porque diz, não, eu não consigo falar essas coisas porque eu não sou pastora, porque eu não sou pastor, porque eu não sou o bispo, porque eu não sou pregador. Não tem nada a ver. Todos nós, disse Paulo, recebemos o mesmo espírito da fé. E ele vai explicar que esse espírito da fé, esse dom da fé que Deus nos deu para crer e para viver nesta base da fé e da confissão, isto tem uma medida que também foi repartida igualmente a cada um de nós. Diz Romanos 12:3. Porque pela graça que me foi dada, não tem nada a ver com lei aqui, é graça, pura graça, tá? Digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Ouça, igreja. Você já sabe que nós temos 3 corações. Amém? Nós temos um coração que a Bíblia diz que é a nossa mente, os nossos pensamentos. Nós temos um coração que, quando a Bíblia se refere a esse tipo de coração, fala dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E nós temos um coração que a Bíblia chama de coração, mas se refere ao espírito. Então Paulo está dizendo aqui, olha, cada um dentre vós não pense de si mesmo além do que convém. Pense de si mesmo com esse coração aqui, que não é espiritual. Não pense coisas de você mesmo que não convém. Por quê? Porque dentro de cada cabeça tem coisas nossas, particulares. Que é um conjunto, um aglomerado de coisas que nós achamos, que nós aprendemos, que nós ouvimos, que nós vivemos, enfim. Coisas que nós acreditamos no passado. E na hora em que você é salvo, na hora em que você está dentro de um pacto perfeito, a aliança perfeita da graça de Deus, você tem que aprender a viver por fé. Só que fé é algo que vem do Espírito. Então você tem que anular o que este coração mental aqui traz, que não tem nada a ver com as coisas de Deus, com as coisas do Espírito de Deus. Você está compreendendo? Por isso que Paulo diz, olha, digo a cada um dentre vós. Por quê? Porque cada um tem coisas aqui na cabeça. Na cachola aqui, tem as caraminholas. Nós temos a nossa maneira de pensar, o que a gente concebe aqui de ideias, de filosofias, de conceitos, coisas que a gente vai, estruturando mentalmente, os nossos pensamentos. Que não pense de si mesmo além do que convém. Quer dizer que eu tenho que pensar. Mas eu não posso pensar coisas além do que convém. Então, o que me convém pensar? Antes, pense com moderação. O que me convém pensar é um pensamento moderado, equilibrado, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora você vai compreender tudo que eu falei na mensagem 1 e 2. Agora, o coração, que é o espírito, você tem que pensar, lembra que eu disse que estava conectado? O nosso espírito, quando ele governa a nossa vida, que nós vivemos e andamos no espírito, os nossos pensamentos são pensamentos que passam pelo espiritual. Os nossos sentimentos são governados pelo espiritual. E agora Paulo aqui lhe fala isso, nos fala isso. Ele diz assim, pense com moderação. Como que eu consigo pensar com moderação se eu e você e o outro, nós somos todos diferentes? Que moderação é? O que é moderação para mim? O que é moderação para você? O que é moderação para um jovem? O que é moderação para uma senhora? O que é moderação para um idoso, um solteiro? Como que eu penso com moderação? Você vai entender como é que eu penso certo. Segundo uma medida da fé que Deus repartiu a cada um. A medida da fé está no Espírito. Então, quando eu penso com as coisas do Espírito, quando eu faço uma conexão deste coração mental com o coração espiritual, então eu estou pensando com moderação, eu estou pensando certo, eu estou pensando equilibrado, eu estou pensando correto, eu estou pensando conforme o Espírito quer que eu pense. Vocês estão entendendo? Amém? Nós não podemos soltar a nossa mente, senão a gente pensa de si mesmo o que não convém. Quando você começa a pensar e a pensar e a pensar, o pensamento é assim, ó, irmão. É uma faísca. Você já viu aquele filme que começa aquele negocinho? É mais do que isso. O pensamento, se você não segurar e levar preso e cativo, ele pensa além do que convém. Você voa, você viaja, como se diz, né? Você viaja.
E essas viagens, muitas vezes, são o quê? Falta de moderação, falta de equilíbrio. É pensar além do que convém. Quando você pensa além do que convém, você está pensando com o seu coração mental, humano, carnal, e você pode tomar decisões erradas por causa desse coração humano, carnal, que está pensando por você mesmo além do que convém. Você pode falar aquilo que está aqui, que não tem nada a ver com Deus, ainda que você seja uma pessoa salva. E aí saem coisas da boca que estão vindo aqui porque está pensando além do que convém. Então o que é pensar com moderação? É pensar segundo a medida da fé, segundo o dom da fé, que Deus já repartiu a cada um. Isso aqui é muito importante. Deus tem uma medida de fé igual, uma medida igualzinha de fé, que Ele repartiu a cada um de nós. Com o dom da fé que nos foi revelado, nós passamos a ter a mesma medida da fé. Isto é o mesmo espírito da fé que nos faz falar com a mente moderada, os sentimentos equilibrados e, segundo, o quê? A medida da fé que está no meu espírito e no seu espírito. Ou seja, se você aprende essa conexão que existe entre pensamento, sentimento e espírito, e a sua boca, e que você não pode pensar além do que convém, porque é carne. Porque se você pensar além do que convém, os seus sentimentos também vão ser sentimentos errados, não moderados, não equilibrados, doentes muitas vezes. E quando você abrir a sua boca, o que vai sair é além do que convém. São coisas que não convêm. Carne, lógica, pensamentos desconectados, palavras que vão transmitir sentimentos errados, desequilibrados. Então, o Senhor nos dá uma série inteira para a igreja sobre fruto do Espírito, obras da carne, a luta que existe. Agora o Senhor vem e te dá aqui uma revelação tremenda de como é que você que vive no Espírito, porque você é um salvo, como é que você anda no Espírito? Como é que você pensa? Como é que você sente? Como é que você fala? Como é que você estabelece as coisas à sua volta espiritualmente para você ter vitória em todas as áreas? É por isso que os crentes não têm vitória. Porque não estabelece o quê? Uma moderação na maneira de pensar. Pensa, fala, pensa, sente, eu estou sentindo. Até a expressão, eu senti de Deus. Você já viu como o meio evangélico usa isso? Eu estou sentindo de Deus. Quem disse? Agora você sabe o perigo de sentir de Deus. Para sentir de Deus de fato, você tem que pensar com moderação, teus sentimentos todos tratados, equilibrados, e tem que vir com a medida da fé do teu espírito, arrumando, governando, equilibrando os teus pensamentos, para você saber se é Deus que está falando. Porque muitos desses sentir de Deus foi sentido aqui, além do que convém. Ou sentimentos que a pessoa acha que porque ela é salva, porque ela lê a Bíblia, que é sempre sentimentos de Deus. Não, a maioria podem não ser, por quê? Porque se a pessoa ela pensa além do que convém, se ela não leva os pensamentos cativos em obediência, pode ser que ela se confunda e acha que é Deus, mas não é Deus. Quantas vezes pessoas sentiram de Deus, fizeram o que sentiram de Deus e se deram muito mal? Este é o sinal que não foi Deus. Se fosse Deus, tinha dado tudo certo. Quantas pessoas falaram em nome de Deus, Deus mandou dizer para você e tal, não tinha nada a ver com Deus. Por quê? Porque não foi Deus a falar, foi além do que convém, na mente, no sentimento, e não houve o quê? O termômetro ou filtro do Espírito. E a pessoa falou além do que convinha. Se ela pensa além do que convém, você acha que ela vai falar o quê? Além do que convém. Vai dar nome aos bois errados. Então, isso é muito importante, amado. Tanto para você, como para quem vive à sua volta. Você entender este mecanismo todo da fé. Olha o que diz Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Se você tirar os olhos de Jesus, bau. Tira os olhos de Jesus e põe em alguém para você ver. Você cai direto.
se decepciona, se frustra, vai falar, vai pensar além do que convém, vai ouvir além do que convém. Não põe os olhos em pessoas. Olhando firmemente. Por que firmemente? Porque um vacilo que você tira o olho de Jesus é o suficiente para a queda. Por isso que a Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, pense estar em pé, cuide. Quem é a pessoa que pensa estar em pé? Que tem que cuidar para que não caia. A pessoa que pensa estar em pé é aquela que ela acha que ela está em pé, mas ela já tirou os olhos do autor e consumador da fé. Ela dá umas olhadas para o lado, ela não olha firmemente para Jesus. Ela olha para Jesus, mas ela olha o irmão, ela olha a carne, ela olha a circunstância, ela olha o marido, ela olha o que disseram, ela pensa além do que convém. E essa é a pessoa que pensa que está em pé, às vezes porque ela está dentro da igreja, porque ela lê a Bíblia, porque ela ora, mas cuide que não caia, porque vai cair. Como é que eu não caio? Eu não posso pensar que eu estou em pé, eu tenho que estar em pé. E como é que eu fico em pé? Quando eu olho firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Você está compreendendo? Ele é o autor. Por que o autor da fé? Porque ele criou a fé. Foi ele que criou a fé. E por que ele é o consumador da fé? Ele é o consumador da fé porque ele faz com que essa fé opere eficazmente na nossa vida. A fé funciona. Diga, a fé funciona. Então, a mesma medida da fé, a fé dom, é neste pacto. Não é a fé natural. É neste pacto que há uma fé que não é a fé que as pessoas que não são salvas têm. É uma fé sobrenatural, porque é dom de Deus. É uma medida que Deus repartiu a cada um. Dele. É a fé dele, dom dele, que ele repartiu. Então, aquilo que nós cremos, porque nós temos essa fé, dom de Deus, mesma medida, que nos faz pensar com moderação, essa fé é que o apóstolo Paulo disse, eu criei, por isso eu falei. Você sabe que o sistema fala? Ensina? Eu criei, por isso eu sacrifiquei. Eu criei, por isso eu jejuei. Eu criei, por isso eu vigiliei. Eu criei, por isso eu mandei dinheiro para a fogueira. Eu criei, mas não é isso que diz a Bíblia. A Bíblia diz, eu criei, por isso falei. Diga, falar, o que se crê, é o pacto da graça. Não tem que sacrificar. As pessoas creem, mas depois elas querem pagar um preço. E pagando um preço, ninguém reina em vida, ninguém desfruta de nada. O pacto da graça de Deus, a nova aliança, essa dispensação da graça, não é mais um pacto como era o antigo. A antiga aliança, diz a Bíblia, que tinha defeitos. A nova aliança não tem defeitos, ela é perfeita, ela é eterna. Ela foi revelada para os gentios. Ela é uma aliança diferente da aliança mosaica, do pacto para os judeus. É um pacto de boca, não de obras, não de sacrifícios, não de jejuns, de batismos, de mandamentos pesados. Neste pacto, na graça de Deus, o Senhor diz, o meu justo, você, viverá por fé. Romanos 1, 16 e 17 diz, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. O grego aqui tipificando os gentios. Visto que a justiça de Deus, a salvação, a justificação, se revela no evangelho. Então, a salvação, a justificação não se revela na lei. A lei não é evangelho. Evangelho é a graça. O único evangelho que existe é o evangelho da graça de Deus. Evangelhos são boas novas de grande alegria. Só a graça de Deus é que trouxe boas novas de grande alegria à nossa vida. Então, a justiça de Deus, a salvação, a regeneração, a justificação, a vida eterna, se revela no Evangelho, na graça. De fé em fé. É assim que nós vivemos, de fé em fé. Você não vem aqui e me vê falando, nós vamos ter sexta-feira a vigília, nós vamos ter toda segunda campanhas de 15 segundas, nós não vamos ter aqui a quarta do poder, 7 quartas do poder, que você vem e vai receber o manto. Agora é o manto, se não tiver o manto, porque o manto... Amado, a justiça de Deus se revela no Evangelho. Como ele se revela? Ela se revela de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Diga glória a Deus.
Diga, eu sou justo, porque o Senhor Jesus me justificou. Diga, o meu chamado é para viver por fé. Então, quer dizer que se eu não vivo por fé, agora sim. Se eu não vivo por fé, eu vivo por quê? Por obras. Quem não vive por fé, vive por obras. E tudo aquilo que não procede da fé, diz a Bíblia, é pecado. Tudo aquilo que não procede da fé é maligno. Romanos 10:8 diz, porém o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Olha onde está a palavra. A palavra de Deus está no espírito e na boca. Então tem que vir de lá, desse coração que é o espiritual, é o eu espírito. Que palavra que está no coração? Que palavra que está na boca? Isto é, a palavra da fé, não é a palavra da lei, não é a palavra das obras, não é a palavra das campanhas, a palavra da fé que pregamos. Aqui pregamos a palavra da fé. Aqui nós cremos no novo pacto de melhores e superiores promessas. Amém? Então, onde é que a palavra da fé tem que estar? Diga, na boca. Mas ela tem que vir de onde? Diga, do coração. Percebem? Isso é maravilhoso. Então não adianta só colocar na boca. Porque tem gente que vem aqui, vê como é que a gente fala e começa a repetir, mas a palavra não está no coração espírito. A pessoa não tem um eu espiritual ativo. E aí a palavra só na boca não funciona. Essa palavra na boca de um ímpio, de um incrédulo, de um filho da perdição, não funciona. Ela funciona na sua boca se você crer com o seu coração. Então, precisa crer com o coração para que a palavra, ao sair pela boca, ela venha carregada de respaldo de Deus. Então, isso é tremendo. Versículo 9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É assim que começa a salvação a vigorar na vida de um cristão. É assim que ela se manifesta. Veja, se creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, quer dizer que não se pode crer no Cristo da carne. Você tem que crer no Cristo que ressuscitou dentre os mortos, o que está vivo. Diga, eu creio no Cristo vivo. Então, a fé vem pela confissão. A fé vem pelo ouvir a palavra. É assim que você ouve e crê, agora sim, ela se manifesta pela confissão, pela boca. O que é que mais agrada a Deus neste pacto? O que é que mais agrada a Deus nesta aliança? Você saber falar bem. O que é falar bem? É falar em linha com o novo pacto. A sua língua, ela será o leme da sua vida. Ela será o timão. Não é o Corinthians, não. Ela será o timão da sua vida. Então, o que você diz é o que você vai viver. Eu queria te alertar para isso, porque o que sai da sua boca é o que você vai viver. A responsabilidade não é minha, da sua vida. Minha responsabilidade é lhe ensinar bem, para que você creia bem, para que você fale bem, porque o que você disser vai ser isso que você vai viver. É isso que você vai viver. Oh, aleluia, né? Por isso é que eu tenho que lhe dar conhecimento. Porque se você diz assim, eu sou um abençoado, eu sou um predestinado, eu sou eleito de Deus, eu sou um filho de Deus, eu sou amado de Deus, eu estou já curado pelas chagas de Cristo. Eu sou livre do poder do diabo. Se você diz desta forma, crendo, você está em linha com o pacto da graça de Deus. Um pacto de bens já realizados, de bens já consumados. Você está falando certo, você está falando bem. E quem fala bem, é porque crê bem. Se tem todo esse palavreado na boca, é porque está cheio o coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando a pessoa tem uma confissão correta, constante, contínua, né, de toda esta revelação, é porque o seu coração está cheio disso, está crendo bem. E esta pessoa tem resultados na sua vida. Isto é que é a santificação no falar. Porque sem santificação ninguém verá Deus, ninguém verá o Senhor agir.
Mas quando você santifica o seu falar também, você começa a ver Deus se manifestar, Deus operar sobrenaturalmente, Deus cumprir as suas promessas. Você passa a reinar em vida, que é o que Deus determinou para você. Mas se você não fala certo, se você não fala bem, se você não fala em linha com o novo pacto, é porque você não crê bem. O seu coração não está cheio do bem, do certo, da graça de Deus. Há pessoas que creem mal, cristãos que creem mal, pessoas salvas que creem mal. Lhes ensinaram que o diabo pega, que o diabo manda para o inferno, que rouba a salvação, que possui a vida de um crente em Jesus. Né? Lhes ensinaram que tem que pagar um preço, que isso, que aquilo, que tem que se abster disso, que tem que dar tudo que a pessoa conquistou durante uma vida de trabalho. E essas pessoas que aprendem isso, elas creem nisso e só falam mal. Essas pessoas nunca reinarão em vida. Essas pessoas nunca terão as fartas colheitas daquilo que é bom, daquilo que é perfeito, daquilo que é agradável, porque elas creem errado e elas confessam errado, elas falam errado. Então isso é muito sério. São palavras espirituais que formam o nosso caminho vitorioso. O caminho vitorioso de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ele é formado por palavras que saem da boca e que vêm do coração e o espírito. São as palavras espirituais bem ditas, bem faladas, que formam o caminho espiritual vitorioso. Porque você é aquilo que você acredita que é e fala que é. Então pare hoje, em nome de Jesus, de dizer: eu não valho nada, eu não presto, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou mulher, eu sou pobre, eu sou burro, eu sou gordo, eu sou ignorante, eu estou aqui perdido nesse mundo. Pare de dizer isso, porque é isso que a sua vida tem se transformado, se você tem acreditado e falado isso. A partir desta série, você vai subjugar a sua carne, levar os pensamentos cativos, não olhar para o passado de frustrações e erros. Você vai crer na obra que Cristo já realizou no seu espírito, que está perfeito, completo, você é capaz, você tem a suficiência de Jesus, você vai crer num plano de vitória, você vai abrir a sua boca e dizer: eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu creio nisso e eu falo sobre isso. A minha história vai mudar. Tem que mudar a história. Diga: eu sou aquilo que eu falo. Você não vai se esquecer disso. Quando você chegar em casa, você vai se lembrar. Fale uma vez mais. Diga: eu sou aquilo que eu falo. Alerta para os pais. Cuidado, aquilo que vocês falam para os vossos filhos. Pais têm autoridade sobre os filhos. E começa às vezes de pequeno: ô moleque bobo, ô estrupiado, ô você não vai dar nada, ô atrapalhado. Parece brincadeira, mas são palavras que estão sendo semeadas. Ah, você é igual ao teu avô, ô irresponsável, incapaz. Tem que ser mesmo, tinha que ser igual ao teu pai. Estas coisas da boca, é porque o coração aqui, né, está pensando além do que convém, porque isso não é espiritual, isso é carne. Isso é além do que convém, não tem nada a ver com a fé, com a medida da fé, com o espírito da fé, com o pacto da graça. Está crendo errado, está pensando errado, está falando errado, está profetizando com autoridade na vida de um filho, que quando chegar a ser adulto, vai ser esse nada na vida. E depois o pai e a mãe dizem: mas o que aconteceu? Você lá atrás semeou aquilo que era além do que devia pensar, sentir, falar, e não vigiou a sua boca. Isso é seríssimo, seríssimo. Mulheres que ainda os seus maridos não estão no caminho do Senhor, ou enfim, não estão como deveriam estar. Para de dizer: mas você não tem jeito. Você está ali declarando o que você acha aqui, ó. E aqui
É aqui desse coração que está saindo isso. Você não tem jeito, sai daqui, além do que convém. Porque se saísse do teu espírito, você dizia, você tem jeito, porque Deus é acima de você. Deus pode todas as coisas. Deus muda caráter, Deus muda temperamento, Deus muda personalidade, Deus muda mente, Deus muda sentimentos, Deus muda atitudes, Deus muda, Deus muda, Deus muda. Nada é impossível para Deus. Quando vem do coração, o espírito, a boca fala certo. Mas quando começa, você não tem jeito, você vai, esse é o seu fim. Isso não é do espírito. Isso é carne. Pare de jogar carne sobre as pessoas, porque carne não vence carne. Carne não traz ninguém para a igreja. Carne não ajuda ninguém a chegar para Jesus. Fale do Espírito, fale em linha com a Bíblia. Diga, você é um abençoado, você é próspero. Mas eu sou um miserável. Não é, você é próspero porque Jesus proveu para nós prosperidade. Mas eu não estou vendo, mas nós vivemos por fé. Amado, deixa o Espírito sair pela boca e não aquilo que está aqui, que não convém. Você está compreendendo? Isso é andar no Espírito. As pessoas dizem, eu não sei o que é ser espiritual. É isso. É você não pensar além do que convém, e vigiar os teus lábios, domar essa língua, e falar em linha com a palavra da graça de Deus. Diga amém por isso. Nós adultos, amados, nós temos que descodificar aquilo que entrou aqui dentro e que é errado. Nós temos que colocar a mente de Cristo para funcionar, porque ela já está em nós. Pense conforme a Bíblia diz, conforme a Bíblia ensina. A cada mensagem nossa, nós estamos aqui ativando a mente de Cristo que já está em nós. Eu estou aqui lhe provocando para que você tire da sua vida aquelas coisas que já danificaram a sua vida ou áreas da sua vida. Eu estou aqui lhe provocando para que você coloque coisas verdadeiras, coisas da fé, coisas vencedoras, coisas verdadeiras dentro da sua mente, do seu sentimento e do seu espírito. Amém? Você tem que compreender isso. Não adianta ficar... Quanto mais reclamação, mais sua vida vira uma reclamação. Quanto mais murmuração, mais a sua vida vira uma revolta. Quanto mais tristeza, mais a sua vida está envolta em tristeza. Sorria. Jesus ama você. Sorria, meu amado. Você tem o amor de Cristo. Mesmo que ninguém mais te ame nesta terra, Ele te amou. Glória a Deus. Aleluia. Então, para você ver a manifestação de Deus, em primeiro lugar, tem que ser por fé. Diga, tem que ser por fé. Se alguém está aqui ou me assistindo pela internet, ainda está fazendo qualquer sacrifício, para hoje. Agora, chega. Por sacrifício, ninguém é justificado por obras da lei, diante de Deus. É por fé. Quer ver Deus agir, se manifestar? Somente por fé. Mas se a pessoa fizer uma coisinha de obras, não vê, porque Deus não vai dividir a sua glória da graça com a lei, com Moisés. Jesus não divide com Moisés. É Jesus, 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 apostate de Moisés. Amém? Então tem que ser por fé. Diga, tem que ser por fé. Quer ver Deus agir? Segundo lugar, tem que falar aquilo que você crê. Tem que falar. Diz, mas eu sou tímido. Ah, é? Duvido que quando você quer uma coisa, você não fale. Até os tímidos pedem um copo d'água quando querem beber água para alguém. Até os tímidos, no seu local de trabalho, são obrigados a abrir a boca para dar satisfações, para falar com um, para se expressar para o outro, ou não? Ou para receber ordens e acatar, ou para dar ordens para inferiores. É ou não é verdade? Tem que falar. Diante de Deus cai toda a timidez por terra, em nome de Jesus. Tem que falar aquilo que se crê. Então, pelo que a pessoa fala, é que se conhece a pessoa. É pelo fruto dos lábios. Lembre-se, palavras são sementes. Diga, palavras são sementes. Olha, e tudo que você fala, que você lança da sua boca, procede de um dos 3 corações. Então são sementes. Se forem
coisas além do que convém, você está semeando coisa além do que convém, que é carnal, humano, e Paulo chama de o quê? Animal e demoníaco. Então pare de semear carne, pensamentos humanos, porque são pensamentos animais, demoníacos. E o resultado, já que palavras são sementes, não vão ser nada bons. Então cuidado, né? As palavras que saem da sua boca procedem de um dos 3 corações, e elas, ao serem semeadas, elas vão produzir algum tipo de fruto. Muitos crentes não sabem por que estão colhendo umas coisas na vida que não entendem. Eu não entendo, bispo, mas não estou entendendo por que eu colhi isso. Eu não estou entendendo, porque está semeando com o coração errado. O coração carnal, mental ou emocional. Você tem que semear pela boca aquilo que vem do coração espiritual. Então, eu hoje solicito à igreja, olha que bonito. Eu solicito a esta igreja que a partir desta série de entendimentos, de mensagens, de revelação, nós todos comecemos a dizer, conforme diz a Bíblia na Nova Aliança: eu creio, por isso eu falo. Nós vamos falar tudo aquilo que nós crermos. Amém? Então, se você quer ver Deus agir, é pela boca. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: você quer ver Deus agir? É pela boca. Você quer ver Deus agir? É pela sua confissão. Tem um quietinho aí do seu lado? Fala para ele: fala e não te cales, disse Paulo. Fala e não te cales. Fala e não te cales. Agora não é para falar blá, 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 que não... Porque blá, 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 vai semear, blá, 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 vai colher o quê? Blá, 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 em abundância. Tem gente que fala assim: bispa, eu bato nessa porta, é tudo blá, 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 a pessoa fala, mas não faz. Quem já ouviu isso? Ah, eu vou fazer um negócio, o cara promete que vai fazer, que vai comprar, que já vai me trazer o dinheiro, não faz. É blá, 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 blá. Está colhendo blá, 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 blá. Você sabe por quê? Deve ter plantado lá atrás muito blá, 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 blá. Cuidado. A gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. E não na mesma proporção. Muito mais. A sua vida é só blá, blá, blá? Chegou a hora de mudar essa história. Usando o quê? Boca e coração. Em nome de Jesus. Se você quer ver Deus agir, é pela boca. Confesse. Use a sua boca bem. Use a sua boca bem usada. Eduque a sua língua. Eduque. Ensine a sua língua como é que ela tem que falar. Isto é a santificação da língua, sabia? E você tem que ter um trato em casa de amor com as pessoas. Quando de uma boca estiver saindo um blá, blá, blá estranho, você, ops, amado, essa língua está mal educadinha. Eduque essa linguinha aí, eduque essa linguinha. Como é que a gente faz com as crianças, né? Vai lá para o canto pensar, senta ali e vai pensar. Faça isso com a sua língua. Fica calado um pouco, vai pensar. Põe a língua de molho, amado. Põe a língua de molho para ela pensar. Amém? A nossa língua ou destrói ou edifica. Tiago 3,2 diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Isso é fato. Nós todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Eu vou ter um culto aqui que eu vou falar os detalhes disso aqui. Isso é maravilhoso. O que Deus me falou disso aqui, da língua. Ouça, todos tropeçam em muitas coisas, todos. Mas tem um tipo de pessoa que ela pode tropeçar em muitas coisas e não tropeçar numa coisa. Na boca, na língua. Olha o que Tiago diz. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ok. Se alguém, no meio desses que tropeçam em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, quem é a pessoa que não tropeça no falar? É aquela pessoa que fala do que o coração, espírito, está cheio. É aquela pessoa que não pensa
além do que convém. Pensa segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Fala em linha com o novo pacto, com a graça de Deus. Ela pode tropeçar em outras coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. Olha que coisa tremenda que a Bíblia está nos dizendo, amados. O Senhor está dizendo que, às vezes, uns outros tropecinhos, são tropecinhos, mas a boca é a área mais importante que nós não podemos tropeçar. Porque se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. E o que é que a Bíblia chama de perfeito varão? Um homem perfeito, uma mulher perfeita. É aquela pessoa que é capaz de refrear também todo o corpo. Quer dizer que quem segura a língua, segura qualquer onda. Quem segura a boca, segura qualquer situação na vida. Quem segura a boca é perfeito varão, porque segura o resto da carne. Porque a carne, quando ela quer se expandir, amado, ela começa a se expandir pela língua. Você percebe pessoas carnais no abrir da boca. Então, se a gente consegue refrear a boca, refrear a língua, precisa de tanto exercício, de tanta educação na boca. Porque se você consegue refrear a boca, você refreia qualquer área da sua carne, qualquer concupiscência, tudo. É isso que a Bíblia diz. Você refreia todo o teu corpo. Você refreia pensamentos, você refreia sentimentos errados, você refreia atitudes erradas, você refreia as obras da carne todas, se você conseguir refrear a língua. Então há um desafio lançado no meio desta série. Refrear a boca. Refreia a boca. Sabe aquela coisa? Escapou, não refreou. Eu não devia ter falado, mas falei. Eu sou assim mesmo, bispo. Eu falo. Essa pessoa que eu falo, escapuliu. A vida dela, você não precisa conhecer. É desenfreada em tudo. É uma pessoa que gasta mais do que pode. É uma pessoa que fala mais do que deve. É uma pessoa que age errado. É uma pessoa que nos lugares tem atitudes que não deveria ter. É uma pessoa que não segura nada. Você está entendendo? Quando eu sei que eu sou capaz de refrear qualquer coisa na minha vida? Quando eu sou capaz de frear a minha língua. Você está entendendo? A importância desta série. Tem que correr esta palavra, amados. Os crentes estão aí tropeçando em muitas coisas. E por que estão tropeçando em muitas coisas? Porque normalmente estão tropeçando na própria língua. Tropeçou em quê? Na lingona. Que não guarda, não refreia, está para fora da boca, está tropeçando. Tem gente que é... Como chama aquele negócio? Minha mãe sabe. Alcoviteira. Isso é palavra portuguesa. O que é uma pessoa alcoviteira? Você sabe o que é? Tem português aqui? Português de Portugal? Outro vojo. O que é alcoviteira? Coviteira. Fala mais do que deve. Fala mais do que a boca. Fuxiqueira, fofoqueira. Pessoas alcoviteiras não refreiam a boca. Essas pessoas não refreiam mais nada. Fuja de alcoviteiras. São pessoas que não seguram nada. Não conte nada seu para uma alcoviteira, para um alcoviteiro. Não conte. Ele sai correndo. Amada, ele não dá tempo de virar as costas e já está falando. Se não tiver para quem falar, ele fala sozinho. E não refreia mais nada na vida. Depois não sabe porque quebrou uma empresa, quebrou 2 empresas. Não refreia nada, não sabe refrear. Não sabe segurar funcionário. Perde tudo. Perde dinheiro, perde marido até. Palavras são sementes. Se você tem domínio na sua boca, você tem autoridade na sua vida toda. Se você não tem domínio na sua boca, você não tem autoridade nenhuma. É por isso que tem mães que às vezes vai falar com o filho ou pais e diz assim: não faça isso. A criança olha e ri na cara da pessoa, na cara da mãe. Por quê? Porque essa criança já viu a mãe
ou o pai, não refreando outras coisas da própria vida, inclusive a boca. Então perdeu a autoridade. Aí fala que o filho é hiperativo. Você que é linguaruda. Não existe criança hiperativa. Existem mães e pais que desenfreadamente fazem tudo e depois os filhos são desenfreados, lógico, sem limites. E não adianta colocar limite para o filho se você não coloca limite para a sua língua. Temos que falar, né? O que foi? Tem que lavar a boca, a língua. Eu lavei sua língua com sabão. Pastor Fernando está dizendo que eu fiz isso. Pastor Fernando, quando não era pastor Fernando, que era pequenininho, Fefinho, o Fefinho ia para a escola, e como toda criança na escola aprende tudo que não deve aprender em linha com o cristianismo. Para começar, palavras torpes, palavrões e tudo mais. E o Fezinho vinha junto com o Natanzinho e com a Renatinha dentro de uma perua, um ônibus escolar, com aquele monte, e eram os últimos a serem entregues. Sabe aquelas crianças que ficam por fim? Que eu morava mais longe do resto. E ouvem tudo, recebem tudo, e chegam em casa e reproduzem tudo, como toda criança, não é verdade? E um dia ele se virou para mim, e numa daquelas, não sei o quê, ele virou-se para mim e falou uma coisa, que eu disse, uau, uau, de onde vem isso? Que aqui dentro não ouviu. Que é isso? Falei, olha, se você repetir isso é assim, 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 isso não se fala, blá, 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 blá. Se você falar isso outra vez, eu vou lavar sua língua. Tá bom. Passou uns dias, ele entrou em casa, e numa coisa, senta aqui para comer, sua não sei o que, sei lá o que veio ali. Eu disse, agora eu tenho que cumprir a minha palavra, né? Limite é limite. Vem aqui, querido, Fefinho pro banheiro. Ele foi, todo bonitinho, pro banheiro. Aqui na pia do banheiro. Vem aqui, abre a boca. Peguei ele pelo cangote, abre a boca. Com a língua para fora. Para quê? Põe a língua para fora, porque eu disse que eu vou lavar a sua língua. Como? Com sabão. Como é que se lava direito uma língua? Com sabão. Põe a língua para fora. Põe, porque se você não deixar eu lavar a sua língua, vai ficar mais difícil a coisa para você. Peguei o sabonete e lavei a língua dele. E disse, agora você bochecha. Eu vou vomitar. Pergunta quantas vezes mais ele falou alguma coisa que não devia. Agora, eu só pude fazer isso porque ele nunca ouviu da minha boca nada. Você está entendendo? Porque tem mãe que toma essas atitudes, que nem a gente vê às vezes dentro da igreja, crianças aprontando e aprontando. Fulano, não faz isso. Fulano. Aqui não é hora de falar isso. Ensina na tua casa, que aqui você não vai passar essa vergonha, esse vexame. E escapuliu, disciplina dentro da igreja. Acabou o culto, não tem mais tempo. Mas eu contei do Natanzinho, do Fernandinho, vou contar do Natanzinho. Lá na Renascença, Natanzinho desse tamanho. A igreja começando. Natanzinho, aqueles, né, querendo pôr as asinhas de fora. Eu vou fazer isso, eu vou não sei o quê, eu vou não sei o quê. Foi lá, chegou perto do pai. A gente tinha o gabinete que dava para o McGraça, vocês lembram, né? Ele chegou ali na porta e falou, eu posso não sei o quê, eu vou lá com os meninos. Não vai não. Não, mas eu vou do outro lado da rua. Não vai não. Você fica aqui dentro, você não vai. Aí quando ele viu que a gente ficou na porta do gabinete aberta, e ele estava meio longe, tinha umas mesinhas de ferro com as cadeiras, o pai fez assim, você não vai não, Natan. E ele disse, no meio da lanchonete ele fez, depois de um culto, amado, aquele homem, santo, calmo, equilibrado, sereno, saiu, era uma bala, saiu daquela sala. Todo mundo só escutou as mesinhas de ferro, caindo, mas ele deu um pinote, pegou ele em público, aqui assim, vem cá, Natanzinho, na frente de todo mundo, nunca mais você faça assim para mim, em lugar nenhum, ouviu? E não vai sair daqui. Amados, quando se tem refreio, quando você anda no Espírito, você tem autoridade para que uma palavra
baste para que você estabeleça os limites e você eduque, seja criança, seja adolescente, seja adulto. Agora, quando não se refreia a própria vida, começando pela própria boca, mesmo que haja esses repentes de um pai e de uma mãe, isso depois vira uma reincidência. Por quê? Porque não há limite nem respeito, porque a autoridade já foi zerada. E não adianta dar surra dentro da igreja. Porque tem gente que está vendo o filho fazer coisas ridículas. Faltar o respeito com o professor em sala de aula, tem chutar canela de gente aqui, um monte, é verdade. E aí a mãe aqui leva para o banheiro e dá uma surra que a criança não sabe nem o que aconteceu, porque ela nunca apanhou na casa dela. Mas aqui tem que mostrar serviço. Não faça isso. A nossa vida com Jesus começa na nossa casa, no nosso quarto, na intimidade que nós temos de família. Amém. Glória a Deus. Então, se você tem domínio na sua boca, você tem autoridade na sua vida. Se você não tem domínio na sua boca, você não tem autoridade. A nossa boca, ela tem que ter um freio. E o freio que freia a nossa boca é a palavra da graça de Deus. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar, vamos encerrar orando. Nós nunca estimulamos violência aqui, nada disso. Trate seus filhos com amor. Mas respeito é bom e nós gostamos. E Deus manda pôr limite e disciplinar. Amém? E tem a hora para fazer isso. A hora propícia, a hora certa, a hora que aquilo realmente representa alguma coisa eficaz. Ok? Não barateie disciplinas, correções. Não estenda a mão, não seja violento. Você tem que mostrar com atitude, com seu exemplo, aquilo que você crê. Você vai ter pessoas à sua volta muito educadas. Se elas não forem de berço, pelo menos na sua presença, elas vão maneirar bastante o comportamento, por respeito a você e à autoridade que está na sua vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus amado e bendito, encerramos este culto, Senhor, te glorificando, Pai, por esta palavra tão maravilhosa, esta revelação tremenda. Obrigado, Jesus, porque nós estamos entendendo como nós somos, Senhor, um ser tão complexo. E também, Jesus, como esse ser complexo pode ser totalmente, Jesus, espiritual. Andar no Espírito, Pai. Mostrar o fruto do Espírito que está em nossa vida. Como nós podemos, Senhor, dominar, refrear todo o nosso corpo, se nós aprendermos a refrear a nossa língua, Jesus. Ó Deus, se nós aprendermos, Senhor, a mostrar pela boca, Jesus, que nós pensamos segundo a medida da fé, Senhor, que Tu repartiste a cada um, que nós falamos de acordo com o mesmo espírito de fé, falamos em linha, falamos o que está, Senhor, no bom tesouro. O bom tesouro é o nosso espírito, Jesus. Obrigada, Senhor, porque aqui homens e mulheres estão aprendendo a viver, estão aprendendo, Senhor, a se relacionar em casa, na igreja, no trabalho, na sociedade. Obrigado, Jesus, porque aqui casais estão aprendendo a educar seus filhos, Pai. Obrigada, Senhor, porque pessoas aqui estão aprendendo como é que se vive o temor do Senhor, como é que se anda no Espírito. Obrigada, Jesus, porque nós vamos ficar muito mais atentos, Pai, com aquilo que sai dos nossos lábios. Não podemos tirar os olhos do autor e consumador da fé. Que ninguém pense que está em pé e já está caído, Senhor. Nós queremos, Jesus, honrar a palavra que está chegando à nossa vida, esta revelação tão profunda, este novo pacto. Queremos viver, Senhor, de acordo com a nova aliança. Ó Deus, desfrutando da herança a que nós temos direito, Pai, reinando em vida através de Ti, Jesus. Que assim seja. Leva este povo, Senhor, leva este povo, Jesus, com a mente de Cristo ativada, sentimentos tratados, Senhor, e uma boca santa, uma boca santificada, tomada, Jesus, para que
tudo seja, Jesus, semeado em perfeição, e que as colheitas das bênçãos sem medida, ó Deus, cheguem à vida desta igreja, destas famílias, de todos aqui, Jesus, para a glória do teu nome.